ferro Black & Decker com problema. A gente vai aproveitar o reparo, provavelmente é só o cabo, tá? A gente vai aproveitar aqui, mostrar para vocês o que que tem aqui dentro do ferro, tá bom? A princípio, mostrar como é que desmonta ele. Então, para desmontar, primeiro passo, pega uma chave de fenda, levanta essa plaquinha aqui, ó, com muito cuidado, não força, tá? Ó. E aqui embaixo tem dois parafusos. Chave canhão, tá bom? Essa aqui é a chave 6,5, 6,5 milímetros. Botou aqui, tirou de um lado, solta, tira do outro, solta. Essa parte vai sair, tá bom? E aqui, ó, do lado, para soltar o cabo, você tem dois parafusos. Um aqui, ó, e outro aqui. Agora é a chave torque, tá bom? Deixa eu ver a numeração dela aqui para vocês. Não tem uma numeração. Mas tá, esse joguinho de chave aqui, ó. Um joguinho desse vai ter uma delas que vai dar. Ok? Colocar aqui, soltar o parafuso, soltar o outro lado e o ferro está desmontado. Marrom quebrado aqui, ó. Ora funciona, ora não funciona. A gente vai ter que reduzir um pouquinho o tamanho do cabo para ele voltar a funcionar. Aí a gente vai aproveitar que ele está aberto, já passar o pincel aqui dentro, tirar um pouquinho de poeira, limpar esse meio aqui. Mas eu quero destacar aqui o seguinte, que quando o defeito é no cabo, que você vai cortar os conectores para colocar novos, você não pode soldar. Por quê? Porque a solda eletrônica, ela trabalha com calor. Então, atingir o calor nela aqui, ela vai derretendo. Então, se eu estou trabalhando no equipamento que ele trabalha com calor, observe essa solda aqui, ó. Isso aqui não é uma solda com essa solda de estânio. Isso aqui é uma solda metálica, onde um metal foi fundido no outro. Aqui é chamada solda de ponto, solda ponto a ponto. Tá? Do outro lado a mesma coisa, o ferro está soldado no outro, não é a solda eletrônica, é ferro fundido com ferro. Então, caso eu vá substituir essa peça e não tenha a máquina para soldar isso aqui, então eu teria que cortar aqui nos terminais, ó. Eu teria que cortar aqui, mantendo essa perna. Eu teria que cortar aqui, mantendo essa outra perna. E a perna do novo componente, a gente teria que enrolar nesse pedaço que tem aqui. E a outra ponta, enrolar no pedaço que ficou aqui, ó. Dar várias voltas, para ele ficar bem apertadinho. E o aparelho continuar funcionando com segurança. Eu não poderia jamais vir com a peça nova e soldar com a solda de estânio, tá? Com relação ao conector, cortou, você vai abrir a pontinha dele para colocar na nova ponta de fio, não existe solda, que você vai conectá-lo novamente e apertar as travinhas novamente. Com relação ao cabo, pessoal, a gente tem que se atentar que o cabo para o ferro de passar ou para qualquer outro equipamento que vá mexer com alta temperatura é um cabo especial. Então você não pode simplesmente tirar esse cabo aqui e pegar um cabo de um aparelho de som ou de outro aparelho qualquer e colocar aqui. Por quê? Aparelho que trabalha com alta temperatura. Se você pegar o cabo dele aqui, ó, você vai ver que esse cabo ele suporta mais de 100 graus de temperatura. Tá bem aqui, ó, não dá para focar, ó, tá ali, ó, 105 graus de temperatura. Quer dizer, que se o ferro encostar nele aqui, ele não vai derreter facilmente. Já se fosse um cabo comum,
ele derreteria muito fácil, daria um curto-circuito ou até mesmo descascaria uma fase, colocando em risco a vida do seu cliente, tá? Não sei se você viu, mas bem aí no meu dedo, ó, 105 graus Celsius. Então, campeão, além do cabo que traz energia para essas duas pontas aqui, ó, fase neutra, nós temos aqui, ó, essa pecinha preta é o fusistor. Ele é um fusível térmico que vai queimar caso o ferro atinja uma temperatura muito alta, a ponto de pegar fogo em alguma coisa. Ele queima para desligar o ferro, tá? Para controlar a temperatura, nós temos esse aqui, ó. Esse aqui é o termostato, tá vendo? Que tem duas pontinhas pretas lá, ó. Segura aqui, amor. Tem duas pontinhas pretas lá, que à medida que eu regulo a temperatura aqui, ó, aquelas pontinhas se encontram ou se abrem, ó. Quando eu botei aqui numa temperatura, ela se encontra, ó. Certo? Só que aí o ferro vai aquecendo, aquecendo, e essa barriguinha aqui que está formando por esse ferrinho aqui, ó, ela vai esticar. Essa barriguinha, ela estica e desencontra as duas aqui, e o ferro desliga. Quando ele esfria, a barriguinha dobra novamente e as duas pontas se encontram e o ferro liga. Então ele fica nesse liga, desliga, para manter a temperatura que eu regulei aqui em cima. Certo? Se eu deixar, ó, se eu abrir mais ou abrir menos, eu estou aumentando a distância que existe entre uma pontinha e a outra lá, ó. Por isso que eu deixo ou mais quente ou mais frio. Quanto mais longe, mais ele vai demorar para ligar. Quanto mais perto, mais ele vai ligar, né? Mais vezes ele vai ligar durante um pequeno intervalo de tempo. Então o ferro vai ficar com a temperatura mais alta. Vamos supor que isso aqui travou, colou uma peça uma na outra. Então ele vai começar a aquecer demasiadamente, a ponto de botar fogo na tábua de passar, numa roupa que tiver por perto, e gerar um incêndio. Então, para evitar que isso aconteça, essa pecinha detecta que está superaquecido e se rompe. E aí o ferro desliga antes que ocorra o incêndio. Aí a pergunta que fica é: Luciano, por que que essas duas pontinhas pretas lá, elas travam? É porque com o tempo de uso, elas vão acumulando uma certa sujeirinha ali naquele meio, ó. Vai aquecendo, vai soltando, vai aquecendo, vai soltando. Vai acumulando uma sujeira da passagem de energia, uma espécie de crosta preta, né? E aí, devido a essa crosta preta, ela que devia estar lisa para deslizar uma sobre a outra, ela trava. E aí o ferro aquece demasiadamente. Então o pessoal ensina na internet que quando isso acontece, a gente tem que usar uma lixa de unha. Porém, a lixa de unha, ela é muito grossa. E aqui você tem que usar uma lixa bem fininha, porque senão você vai estar criando arranhões aqui no meio dessas duas peças, devido à lixa ser muito grossa. Então, se você vai limpar isso aqui, o correto é você usar lixa d'água. Uma lixa de gramatura bem fininha, ó. Tá vendo? Que aí você vai cortar ela e passar ali no meio, ó. Vai passar para lixar de cima e vai passar para lixar de baixo. Essa lixa d'água, ela é tão fina que ela parece um papel, um papelzinho preto. Mas ela é suficiente para limpar e deixar liso novamente, para fazer com que esse termostato volte a atuar de forma correta. Então aqui, pessoal, é o seguinte: montou o ferro, primeiro teste que você tem que fazer, deixa ele desligado aqui, ó, coloca ele na tomada, deixa
um minutinho, verifica se ele está aquecendo. Se não está aquecendo, então posição desligado, está segura, não tem problema, tá? Só que quando eu mudar aqui, ele vai ter que aquecer. Outro teste que você tem que fazer, aqui ó, chave de teste encostando na lata, tá? Para ver se na hora de fechar, você de repente não deixou o fio encostar no ferro, tá bom? Se deixar a fase encostar no ferro, ela vai dar choque no cliente. Então, vamos botar ele para aquecer e vamos fazer novamente esse teste com a chave de teste. Já aqueceu, se eu deixar mais vai queimar o paninho, então eu vou desligar ele, esperar um tempo, tá muito quente. Botar fogo no pano, esperar um tempinho e aí eu faço novamente aquele teste da isolação com a chave aqui, ó. Se a chave acender, porque o fio encostou na lata e aí transmitiu energia, tá bom? Feito isso, tá aquecendo, tá funcionando o termostato, não tá dando choque, aí você entrega o ferro com segurança.